Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer para vocês sobre a Think Tool. É uma tool nativa do N8N e ela serve basicamente para fazer o agente pensar novamente, ele raciocinar melhor, pensar com ele mesmo. E por que eu decidi fazer um vídeo sobre isso? Porque basicamente eu não vejo ninguém, quase ninguém, falando sobre essa Think Tool. E ela é muito poderosa para deixar o nosso agente mais inteligente. Eu vou mostrar ela para vocês aqui na prática a diferença entre usar a Think Tool e outra não, quando utilizar, e vou explicar para vocês melhor como é que funciona esse raciocínio, beleza? Então, chega aqui para minha tela, vamos lá. Basicamente, ela funciona dessa forma aqui. É uma tool nativa do N8N, a tool Think, é só você vir aqui e pesquisar o Think aqui, vai aparecer a Think Tool, só você utilizar ela. E como é que ela funciona? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês a diferença entre um raciocínio com a tool Think e outro não. Olha só, aqui eu perguntei, isso daqui é uma tabela, um modelo de exemplo para uma loja de iPhones. Ele está consultando uma tabela RAG aqui no tabela RAG no Supabase, buscando os dados. E olha só o que eu pedi. Qual o valor do iPhone 15 e 16 Pro Max? Ele me respondeu isso daqui, ó. Olha só, tá vendo? Ele me respondeu em texto. Agora, olha só a diferença da mesma pergunta, lembrando que está no mesmo chat, mas não muda. Por quê? Porque não tem memory, ó. Então, como não tem memory, ele não entende que é o mesmo chat. Então, a resposta não foi, como é que eu posso dizer? Ela não foi mexida, não foi interrompida. Não é, na verdade, o termo, eu esqueci o termo que eu queria usar. Mas não teve corrompimento aqui por conta do estar no mesmo chat. Ele não está com memory. Agora, olha a diferença de quando eu fiz a mesma pergunta, só que com a tool Think funcionando. É conectada a ele. Olha aqui. Ele me respondeu certinho os valores que temos, colocou em bullets, como eu tinha pedido, separou em organização da lista. Repara, foi a mesma pergunta. A única diferença é que, na primeira versão, eu estou utilizando a tool Think. Quer ver que eu vou mostrar para vocês na prática? Vamos ver se vai funcionar. Olha só. Eu vou conectar na memory. Vou conectar sem a tool Think, olha só, sem a tool Think. Vou copiar essa pergunta aqui e vou zerar o chat aqui, ó. Vou zerar o chat e vou perguntar para ela. Vamos ver o que ela vai me responder. Ela vai verificar, consultar aqui a tabela do Supabase. Me retornou essa resposta. Ó, agora ela já retornou melhor. Mas olha só, vamos consultar aqui com a tool Think. Vou conectar a tool Think e vou repetir a pergunta. Vamos ver se ela vai consultar, porque eu coloquei ela para condicionar, para verificar a utilização da tool Think aqui. Olha só. Tá vendo? Mesmo que aqui tenha ficado próximo, mas vocês viram que no primeiro exemplo que eu dei para vocês, ele houve diferença. Então, olha só, eu vou refazer a pergunta aqui sem a tool Think. É porque agora ela raciocinou bem. Só que esse é o problema da IA. Às vezes ela vai ter uma resposta que vai funcionar bem e depois ela vai ter uma resposta que não vai funcionar tão bem. Ela vai ter uma resposta diferente mesmo sendo a mesma pergunta. Olha só, eu vou fazer a mesma pergunta, acabei de fazer a mesma pergunta aqui para ela. Vamos ver como é que ela vai responder agora. E essa tool Think, quando que eu gosto de utilizar ela? Já vou mostrar para vocês, mas principalmente quando eu vou receber uma grande quantidade de dados, uma grande quantidade de informações de uma tabela, por exemplo, principalmente clientes que possuem uma tabela ali muito grande, que vão receber muitos dados, como por exemplo, a conexão ela perdeu aqui. Então, deixa ela voltar enquanto isso eu vou explicar para vocês. Principalmente clientes que recebem muitos dados ali de tabelas, uma tabela muito grande, com muitos valores, muitos produtos, por exemplo, loja de iPhones vai ter iPhones lacrado, iPhone seminovo, iPhone sob encomenda, pronta entrega. Então, vão ter muitas informações. Às vezes vai ter Mac, vai ter iPod, já ia falar iPod, vai ter Mac, vai ter iPad, vão ter fones, vão ter outras coisas. Então, quando eu tenho um cliente, eu tenho uma tabela que ele vai receber muitas informações, eu gosto muito de utilizar o tool Think para ele raciocinar. Já vou te explicar como é que você vai colocar também, tá? Ó, vou refazer a pergunta aqui, já voltou a conexão. Vamos ver aqui agora, ó. Vamos verificar aqui. Olha só, olha a diferença. Ela me respondeu assim, né? Agora eu vou conectar a tool Think. Olha a diferença, a mesma pergunta. E vou refazer a pergunta. Conectei a tool Think ali, como vocês acabaram de ver, e vou refazer a pergunta. Vamos aguardar. A boa vontade. Certeza que a conexão caiu de novo. Bom, pera aí, deixa eu pausar. Na verdade não quero pausar, eu quero mostrar para vocês, mas a conexão deve ter perdido, certeza. Para ter acontecido isso. Mas, vocês repararam a diferença aqui agora de quando eu fiz essa pergunta? Não sei porque o N8N tá dando uns bugs ultimamente, nos últimos dias ele tá perdendo a conexão. Não sei se vocês estão reparando aqui. Eu não quero cortar esse vídeo justamente para vocês verem que não tem corte. Não tem corte, exatamente a diferença da mesma pergunta. Deixa eu pausar aqui. Deixa eu ver se...
Agora só foi um bug, viu? Olha a diferença agora da resposta. Viu como é que ela me respondeu agora com bullets, tudo certinho? Perceba que é a mesma pergunta. Mesma pergunta, vocês viram? A única diferença é que agora eu coloquei a ToolThink para raciocinar. E antes de eu explicar para você quais são os métodos, os questionamentos que eu utilizo ela, quando eu peço para utilizar ela e como eu condiciono isso no prompt, eu vou explicar para ela, para você melhor como é que ela funciona. Vem cá. Vem aqui agora para a tela do iPad. Eu preparei um exemplo aqui para explicar para você. Deixa eu pegar ele aqui, com o iPad em mãos. Vamos lá. Seguinte, como é que funciona essa consulta com a ToolThink? Você vai fazer uma resposta para o agente, aqui nem estava conectado, mas você vai fazer a resposta, você vai fazer a pergunta para o agente, como é que funciona um caminho comum da resposta para o agente? O agente vai vir aqui, ele vai vir aqui e ele vai consultar esses valores aqui na tabela do Supabase, por exemplo, as respostas. Depois disso, essas respostas elas vão voltar aqui da tabela e vão voltar para o agente. Esse daqui seria um raciocínio normal que o agente faria, correto? E aí enviaria a resposta para o cliente. Só que quando a gente condiciona para ele fazer a utilização da ToolThink, olha o que acontece. Ele vai vir aqui, a resposta saiu do agente, ele vai usar essa ToolThink aqui para raciocinar. Então ele vai pegar essa resposta, vai mandar para essa ToolThink, vai utilizar ela para raciocinar e depois essa resposta vai retornar para o agente uma resposta com o melhor raciocínio. Então é basicamente isso, basicamente assim que funciona a utilização dessa ToolThink. Ela serve para o nosso agente pensar melhor. Quer ver que eu te mostro isso daqui também? Não só achismo, não só minha palavra? Procure no Google sobre Think... já escrevi errado aqui. Think Tool. Olha só. Procura Think Tool Anthropic. Procura esse aqui, da Anthropic. Esse aqui é um conteúdo da Anthropic que ele explica sobre a Think Tool e para que ela serve. Então, essa é uma ferramenta muito poderosa. Aqui é um conteúdo da Anthropic, mas funciona muito bem, cara. Eles conseguiram discernir muito bem, explicar aqui muito bem, destrinchar muito bem como é que funciona. E a minha internet agora não quer ajudar. Mas, dê uma olhada nesse conteúdo aqui da Anthropic, já vai abrir. A internet está funcionando normalmente até agora. Aqui, esse conteúdo aqui é muito bom, só vocês traduzirem. Então, vem aqui, e traduzir para o português. Deem uma lida, mas basicamente... ela é uma ferramenta a pensar, então ela vai dar um raciocínio adicional ao nosso agente, beleza? Então isso é muito útil, não é o achismo do Caio, isso aqui é um conteúdo explicando para que serve a ToolThink. Dê uma olhada nisso também depois. E agora voltando eu quero explicar para vocês. Como que eu condiciono o meu agente a fazer a utilização da ToolThink? Muito simples. Aqui no prompt dele, olha o que eu faço. Esse prompt aqui tá pequeno porque eu apaguei o restante dele só para não ficar rodando desnecessariamente. Eu só queria essa parte de valores para mostrar para vocês aqui na prática. Mas eu coloco isso daqui, por exemplo. Aqui é um prompt que está em Markdown e eu coloquei aqui com 2 asteriscos, que é atenção, é importante isso para o meu agente entender que isso que eu coloquei aqui dentro é super importante. E ele vai vir aqui assim, após, veio até duplicado aqui, Após consultar as planilhas, analise o retorno com a ToolThink e somente depois responda ao cliente. E aqui na parte de como enviar os valores, eu também reforcei isso daqui. Somente após receber os valores de uma tool e analisar com a ToolThink, você deve enviar valor para o cliente em forma de uma lista e com as informações sobre o aparelho. Então eu coloquei aqui para ele fazer e aqui eu reforcei isso. Somente depois de analisar com o raciocínio com a ToolThink que ele deve passar os valores aos clientes. E essa tool aqui, ela funciona muito bem, ela vai ajudar muito a você melhorar o raciocínio dos seus agentes. E quando que eu utilizo essa tool? Vamos lá, eu utilizo essa tool em alguns cenários principais. Esse que eu acabei de dizer para vocês, quando eu vou ter um agente recebendo retorno de uma tool, de um Supabase, por exemplo, onde vão conter muitas informações, ou de uma requisição via API também, às vezes uma requisição via API, ela vai trazer muitas informações sujas e eu quero filtrar as informações, fazer ele raciocinar melhor, ou em muitos casos também em chats de SDR, por exemplo, de qualificação de leads, etc. Para quê? Para o meu agente conseguir se localizar entre as etapas. Um problema muito comum que você vai ter quando você estiver fazendo, por exemplo, um agente de SDR, de qualificação, agentes que precisam seguir etapas de atendimento, é ele se perder no meio do atendimento, é ele se perder no meio da etapa. Ele está na etapa 3, aí o cliente responde, ele se perde, vai para a etapa 2, aí depois ele pula para 5, isso é muito comum. Então eu gosto de condicionar o meu agente ali no prompt
a ele usar a ToolThink entre as etapas para ele se localizar melhor. Então essa é uma forma que eu consigo manter o meu agente seguindo aquela linha linear e certinha do atendimento para ele não se perder. Então a ToolThink eu gosto de utilizar, como eu falei para vocês, quando eu tenho um atendimento que deve seguir etapas, um atendimento muito grande com muitas atenções, quando ele recebe retorno de uma tool ou quando ele recebe retorno do Supabase, por exemplo. Então é muito importante vocês saberem quando utilizar e segmentar o agente. Não deixe o agente entender quando ele deve utilizar essa tool, porque se você deixar aberto pelos meus testes, ele não vai utilizar. Basicamente é isso, ele não vai utilizar. Então você deve condicionar o seu agente para quando ele deve chamar a ToolThink para ele raciocinar melhor, beleza? É uma dica muito simples, mas muita gente não utiliza essa ToolThink nos agentes. Eu falo isso para meus alunos também. Lá no meu Close Friends, no meu treinamento, eu expliquei para meus alunos também quando eles devem fazer a utilização dessa ToolThink. Mostrei exemplos para eles. Lá tem vários exemplos que eu já mostrei para meus alunos. Então, se você, inclusive, quer aprender a criar agentes de IA de modo avançado, faturar vendendo agentes de IA, se quer ser meu aluno, é só você dar uma olhada no link que está aqui na descrição para você conhecer meu treinamento Comando IA. Mas isso é muito importante. E você também não deve se esquecer de entrar no meu grupo de network, o link tá aqui na descrição. Lá eu deixei vários templates para vocês utilizarem e eu sempre estou ajudando vocês lá. É uma comunidade onde a gente sempre se ajuda também. Então, essa é uma dica muito valiosa. Faça o teste da ToolThink aí nos seus agentes e depois me contem aqui nos comentários ou lá no grupo o que vocês acharam e como vocês notaram o desempenho do seu agente, se ele melhorou. E com certeza vai melhorar, porque isso daqui eu mostrei para vocês na prática e existe uma documentação, todo um embasamento meio que científico sobre a utilização da ToolThink. Então é isso. Hoje o vídeo é um pouco mais curto, eu queria trazer essa dica aqui muito importante para vocês. É isso, muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê. Não se esqueça de deixar seu like, tá? Isso me ajuda. A gente se vê nos próximos vídeos, valeu?